Olá, pessoal. Na minha entrevista de hoje, estou recebendo aqui uma pessoa que eu admiro muito, um grande profissional, economista, professor. Inclusive, eu fui seu aluno e nós vamos tratar hoje um tema muito importante, principalmente nessa crise que nós estamos passando. Então, Vinícius, seja muito bem-vindo ao meu canal. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Tudo bem com você? Ô, Matheus, bom dia, obrigado, tudo bem? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui de economia, né, que é um assunto extremamente importante aí para todos, né, para as empresas, para as pessoas, e especialmente nesse momento difícil, né, que nós estamos passando aí na economia do Brasil e do mundo por causa do vírus, né? Então, é um Sim. prazer estar aqui com você, estar aqui com os seus telespectadores aí, né? E vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aí que é tão bacana e gostoso de conversar também, né? Ótimo. Então, antes de a gente entrar, no tema em si da economia, eu gostaria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece. Então, Matheus, eu sou, né, professor de economia e também da área de finanças, né, tenho estudado e trabalhado nesse assunto há pelo menos aí uns 20 anos, né, atendendo empresas, mas também como professor, né, como consultor de empresas, como colunista, palestrante. Então, trabalho bastante, gosto muito aí dessa área de economia, finanças pessoais, finanças de empresas. Então, esse é o meu campo de atuação aí profissional, né? Ótimo. Né, bacana. Então, com toda essa bagagem que você tem, todo esse conhecimento, a nossa intenção dessa entrevista é trazer um pouco do conhecimento que você tem para as pessoas que às vezes não têm esse conhecimento mais aprofundado, vamos dizer, né? Então, eu gostaria de te perguntar inicialmente quais serão, a gente está vendo essa crise, né? Crise do vírus, crise da economia, enfim. Quais serão as consequências em termos de emprego, inflação e crescimento econômico, na sua visão? Então, Matheus, assim, essa crise, né, ela é uma crise que os economistas, eles têm estudado aí, né, historicamente aí as crises e eles concluem que, na verdade, assim, não existe paralelo, né, nunca na história Uhum. recente aí da humanidade, né, tudo ficou tão parado, né, como tem ficado nesses últimos meses, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, assim, tudo é muito. É difícil falar do futuro, né? Porque a gente não consegue prever com exatidão. Mas, assim, algumas coisas já dá para perceber, né? Então, por exemplo, o fato de muitas empresas, né, estarem fechadas aí, né, para evitar, né, o contágio, tudo isso aí faz com que, em primeiro lugar, as empresas deixando de vender, né, não tem faturamento. Só Uhum. que os custos dessas empresas, eles continuam existindo, pelo menos os custos fixos, né, eles Uhum. continuam existindo. Então, por isso, as empresas já começam a ter prejuízo, e aí uma forma, vamos dizer assim, gerencial de reduzir esses custos é justamente demitir pessoas. Uhum. Então, primeira consequência imediata, empresa com porta fechada gera demissão de pessoas, né? Só que aí ou seja, aí já vai aumentar o desemprego. Só Uhum. que o que acontece quando as pessoas não estão trabalhando, não estão recebendo seus salários? Não estando trabalhando, não recebendo seus salários, elas também gastam menos, né? Então isso vira um ciclo de tal forma que menos pessoas trabalhando, a gente tem menos salários sendo recebidos, menos vendas das empresas, e aí as empresas cortam mais pessoas ainda, né? E isso vai se tornando cada vez pior, vai travando a economia. Pelo lado do governo, a gente tem duas consequências bastante negativas, Uhum. né? Que é o governo deixa de arrecadar, porque quando as empresas vendem, quando as pessoas recebem salários, o governo recebe, né? Impostos, né? Arrecadação de impostos. Como isso tudo está parado, o governo não tem, a arrecadação reduziu bastante, né? E por outro lado, né? As pessoas desempregadas elas começam a demandar serviços do governo. Então aí o governo ele tem mais gastos e menos arrecadação. Isso gera também, né, piora, né, a situação da
da dívida pública e do déficit público, que já são elevados, né? Então, atrapalha também o governo, cria um problema futuro, porque a dívida ela tem que ser paga no futuro, né? E, por outro lado, os economistas eles estão discutindo aí que essa crise ela está gerando dois choques importantes aí, né? O que eles chamam de choque o choque de demanda e o choque de oferta. O choque de demanda é como as pessoas estão em casa, elas estão comprando menos, né? Isso diminui a demanda. E o choque de oferta, se as pessoas não estão trabalhando, as empresas também estão produzindo menos. Então, também não tem produto suficiente, né, como tinha antes, né? Então, só que aí quando você mexe nos dois lados da equação aí, da oferta e da demanda, para alguns produtos, né, a demanda caiu demais, está sobrando produto, tendência do preço de alguns produtos diminuírem. E por outro lado, né, em alguns outros produtos a demanda é maior do que a oferta, né, porque aí o choque de demanda é mais forte que o choque de oferta, e aí você tem preços em alta, porque aí a demanda é maior do que a oferta, né? Então, basicamente, a demanda, né, para quem está assistindo entender, a demanda é a necessidade de consumir das pessoas, e a oferta, né, é a empresa produzindo e oferecendo os produtos e serviços para as pessoas. No final das contas, tudo isso, né, esse problema aí da inflação, esse problema do desemprego, né, faz com que a atividade econômica, né, que é o PIB, né, do país diminuir, ou seja, traduzindo isso numa linguagem mais fácil. Se a produção diminui, né, quanto menos produtos são produzidos, menos serviços são produzidos, a tendência é que o país fique um pouquinho mais pobre, né? Isso é a famosa crise econômica, também chamada de recessão, que infelizmente é o que nós estamos enfrentando, né, desde que os governos tomaram a decisão de fechar completamente aí, né, várias cidades, várias empresas fechando as portas para evitar o contágio, né, na saúde pública aí. Então, por isso que a gente tem que torcer para que esse problema se resolva o mais rápido possível, né? Sim. Então, quanto mais rápido encontrar uma solução aí para o vírus, menos impactos econômicos a gente vai ter aí daqui para frente, tá certo? Ótimo, excelente. E tem tudo a ver essa questão de demanda e oferta. Aqui em Pouso Alegre, você é de Itajubá, deve estar acontecendo o mesmo. O preço do combustível ele baixou bastante, porque eu vou dar um exemplo meu, Matheus. Eu utilizava carro quase todos os dias por conta do meu trabalho, né, prestador de serviço, e eu abastecia, sei lá, R$ 100 por semana, R$ 80, dava bastante. Agora o meu carro quase não sai da garagem. Então, então isso eu vi uma entrevista até na televisão, inclusive, em jornal, assim, pessoas falando exatamente a mesma coisa. Olha, eu gastava tanto por semana, agora eu gasto tipo 30% do que eu gastava no combustível, né? Então a gente vê que como isso impacta na economia, essa questão da demanda e oferta, né? E eu quero aproveitar e já te perguntar sobre as decisões, né, e as consequências de curto e longo prazo que a gente está conversando. Então, Matheus, na verdade, assim, isso é um problema, né? Assim, eu acredito até mundial, né? Tem um autor bastante importante aí, né? Que explica a economia como ela deve ser explicada, que é um francês chamado Frédéric Bastiat. Ele tem dois livros que basicamente, assim, eu gosto muito deles, né? Um fala sobre a lei, o título do livro é A Lei, né? Então ele mostra como que a lei impacta as decisões, né, o dia a dia, né, das empresas e das pessoas. E o outro livro dele é O que se vê e o que não se vê. Então esse segundo livro, né, O que se vê e o que não se vê, trata exatamente disso. O Bastiat, ele mostra um negócio que é interessante, que é até óbvio, né, mas que as pessoas normalmente não pensam nisso, né? Ele diz assim que toda decisão, né, seja de empresas, seja decisão individual das pessoas, seja decisões dos governos, elas sempre vão ter consequências no curto prazo e no médio e no longo prazo. Né? Só que as consequências no curto prazo, como elas acontecem imediatamente após a tomada de decisão, é fácil enxergar quais são. Né? Já as decisões de longo prazo, né,
elas ficam escondidas, porque a pessoa não consegue ligar a causa, né, e a consequência do problema. Uhum. Então, assim, nesse momento que nós estamos vivendo, né, vamos dar um exemplo aí do que seria uma decisão de curto e de longo prazo e como que isso vai afetar, né, aí a economia aí para o futuro. Por exemplo, né, os governadores e prefeitos pediram para fecharem as portas, decretos para fecharem as portas de lojas, principalmente, de algumas empresas, né, para evitar o contágio do vírus. Uhum. Aí, o efeito imediato disso, né, beleza, vamos dizer que resolveu, o vírus, a onda do vírus, né, de contaminação foi muito menor do que, né, seria, por exemplo, se tudo continuasse na normalidade. Uhum. Legal, a gente enxergou a consequência, né, foi uma consequência às vezes positiva. Só que aí, né, como é uma decisão que também tem consequência no longo prazo, né, e muitas vezes a consequência do longo prazo, ela não, o próprio nome já diz, ela não vai acontecer agora, ela vai começar de agora e vai para o futuro, né, aí daqui 1 ano, por exemplo, as pessoas ainda estão, né, ganhando menos, as pessoas não estão conseguindo o poder aquisitivo, né, o salário já não está comprando as mesmas coisas, e às vezes lá na frente, daqui 1 ano, por exemplo, né, quando isso estiver acontecendo, as pessoas vão esquecer que isso foi gerado por causa do problema do vírus hoje, né? Então isso é um negócio interessante, porque assim, a gente não gosta muito de ficar falando da questão política, mas isso é uma coisa muito comum, né, nas decisões dos governantes, né? Então assim, quando um governante ele toma uma decisão, é importante que ele consiga enxergar os impactos dessa decisão também no longo prazo, né? Porque só no curto prazo, né, você resolve o problema imediatamente, mas você cria um outro problema muito grande lá na frente, que pode ser até pior do que o problema que foi resolvido hoje. É por isso que tem que ter essa racionalidade na tomada de decisão. Aliás, Matheus, eu acho que é muito legal comentar isso para quem está assistindo, né? A economia é a ciência da tomada de decisão, né? Na verdade, a economia ela faz duas coisas. É uma ciência que estuda a escassez, porque os recursos são escassos, né? Então a gente tem que usar os recursos que a gente tem da forma mais inteligente possível, né? E justamente por ter que usar o recurso da forma mais inteligente possível, é que aí a gente chama também de ciência da decisão. Porque se você decidir errado, aí depois não tem como, né, controlar as consequências das decisões erradas. Se você racionalizar a sua decisão e tomar a decisão correta, né, aí você minimiza problemas futuros e utiliza melhor esse recurso que é escasso, né, que aí é tudo que está em torno da gente, né, os recursos naturais, próprio dinheiro, mas também, né, um recurso que muitas vezes as pessoas não tomam cuidado, que é o tempo, né. O tempo, eu considero aí o recurso mais escasso de todos, porque quando você perdeu tempo, você não consegue recuperar mais, né? Então, nas decisões pessoais, empresariais e de governos, né, isso precisa ser levado em conta com certeza. Eu acho super legal o que você disse, né, sobre, assim, eu me lembro pouco tempo atrás, né, algumas semanas, eu acompanho, nós temos nossa amizade também no Facebook, e eu vi um comentário seu muito interessante, que resumidamente a economia impacta na vida da pessoa, ou seja, pode levar à morte, né? Vamos dizer a palavra correta, porque a economia cuida de todos esses recursos que você está me dizendo, né? Então, se isso não for cuidado, faltar recurso, faltar até recurso financeiro, enfim, falta alimento, gera fome e gera morte. Então, como é importante olhar muito bem para a economia, estar por dentro, e isso faz muita diferença no país, né? Então, é muito importante. Na verdade, assim, tanto para as pessoas, né, comuns, né, como você colocou aí, de fato isso acontece, né, o fato da pessoa não conseguir ter um salário para poder comprar para né, para sua sobrevivência, para a sobrevivência da sua família, isso pode desencadear problemas de saúde também, quanto pelos governos. Se a arrecadação dos governos estão diminuindo, né, até ter recursos para cuidar das pessoas que estão ficando doentes, né, também começa a ficar difícil. Sim. Então, assim, não tem como separar, né, a questão médica da saúde da questão econômica. São duas coisas que vão andar juntas o tempo todo. Sim. Então, por isso que aí precisa ter, né, uma racionalização da tomada de decisão, para que você, né, não pense só em, sim, vamos curar o pessoal hoje da doença
mas aí depois a gente cria um problema lá na frente que também pode ser outras doenças, né, Uhum. Que vão matar do mesmo jeito. Né, e também a gente não pode descuidar de quem está ficando doente agora, né, porque isso também, né, lógico, são vidas, e aí a gente precisa ter essa preocupação aí. Então, na verdade, as duas coisas andam juntas, não tem como separar, né. E uma outra coisa só, né, acho que é legal de comentar, né, o Sim. nosso país, ele é um país continental, né, enorme, com regiões completamente diferentes, com climas diferentes, com alimentação diferente, dependendo do lugar que a gente está falando, né, e tudo isso tem, né, consequências aí em ter maior ou menos resistência ao vírus, né. Então, assim, eu acho que a decisão mais correta é que cada região, né, analise a sua situação em termos de quantidade de pessoas que estão ficando doentes, em quantidade de leitos hospitalares que estão disponíveis, né, para liberar mais ou menos aí, né, a quantidade de circulação das pessoas, porque não dá para ter uma solução única para um país continental como o Brasil, né, então Sim. por isso que é importante a racionalização aí da tomada de decisão. Lógico, nossa, excelente. Excelente colocação. Então, assim, eu espero que com essa entrevista nós tenhamos contribuído com as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Nós vamos, como o assunto é extenso e para não ficar muito grande o vídeo, nós vamos ter um segundo vídeo falando um pouco mais sobre economia. E eu vou deixar na descrição deste vídeo algumas referências para que você, se você quiser ler, estiver interessado em aprofundar um pouco mais na economia, enfim, vídeos, até contato, né, com o Vinícius também. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. E Vinícius, então, muito obrigado mais uma vez. Foi uma excelente entrevista, um ótimo bate-papo. Bom, Matheus, eu que agradeço, estou sempre à disposição aí para falar sobre esses assuntos que são tão, né, que eu gosto tanto e que são tão importantes aí para todo mundo. Excelente. Obrigado. Então, nos vemos no próximo. Até mais. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.